E depois de terminado este ponto terceiro de manutenção da atividade laboral, passávamos agora para a questão relacionada, ponto número 4, relacionado com os efeitos do encerramento das empresas, que no fundo são aspectos particularmente relevantes e que já têm sido muito referidos na imprensa, quando a comunicação social relativamente ao impacto que tem para trabalhadores e empresas. Pedi então, Sra. Professora Cláudia Madaleno, que nos falasse sobre o problema da relação laboral das empresas encerradas ou com atividades suspensas. Muito obrigada, Sr. Professor Pedro Romano Martínez. Começo por cumprimentar Vossa Excelência e cumprimento também o Sr. Professor António Menezes Cordeiro, na qualidade de organizadores deste evento. Cumprimento também os demais colegas presentes neste webinar e todos os presentes. Sem mais delongas, porque o tempo de facto é muito curto, vou-vos falar um pouco sobre a relação laboral nas empresas ditas encerradas ou com atividades suspensas. Com efeito, desde o dia 13 de março que foram publicados um conjunto de diplomas relativamente a certas atividades que deveriam ser encerradas ou que deveriam deixar de funcionar devido à pandemia da Covid-19. São cerca de uma dezena de diplomas e depois, para além destes diplomas avulsos, temos também as determinações que resultam dos 3 decretos que regulamentam a situação de estado de emergência decretada pelo Presidente da República. Refiro-me em concreto aos decretos 2A, 2B e 2C de 2020, respectivamente de 20 de março, 2 de abril e 17 de abril. Portanto, estes diplomas avulsos, a que acresce os decretos 2A, 2B e 2C, têm um conteúdo, enfim, substancialmente idêntico. Basicamente o que estabelecem é que um conjunto de atividades que são mais suscetíveis de potenciar o risco de transmissão desta doença devem efetivamente deixar de ser exercidas, pelo menos durante o período de tempo de combate à pandemia. São, portanto, restrições claramente à liberdade de iniciativa económica, à iniciativa privada, e são restrições motivadas por questões de manifesto interesse público e por isso, enfim, penso que do ponto de vista legal são, deste ponto de vista, indiscutível. Bom, centrando-me aqui nos decretos 2A, 2B e 2C 2020, há a referir que o legislador usa uma terminologia de encerramento e de suspensão das atividades que depois acaba por não corresponder na realidade com aquilo que de facto se pretende. Portanto, em concreto, os anexos 1 deste diploma referem a um conjunto de atividades que devem ser encerradas e os anexos 2 um conjunto de atividades que devem ser suspensas. Mas em bom rigor, mesmo no anexo 1 em que encontramos um conjunto de atividades que devem ser encerradas, encontramos também algumas delas que se mantêm em funcionamento e em que não se discute esse seu funcionamento, porque o que na verdade o legislador pretende não é que essas atividades deixem de ser exercidas. O que se pretende é que presencialmente, portanto dentro das instalações destas empresas, não seja exercida nenhuma atividade. Mas na verdade, se houver a possibilidade de elas serem exercidas à distância, então o legislador permite esse encerramento presencial, mas esse funcionamento à distância. Refiro-me, por exemplo, à questão dos ginásios, por hipótese, que efetivamente, do ponto de vista presencial, tiveram encerramento das instalações, mas que em grande parte se mantiveram a funcionar através de aulas à distância. Portanto, temos que fazer uma distinção entre atividades que efetivamente têm que ser encerradas porque não há a possibilidade de fazer esse funcionamento à distância e outras que, apesar de as suas instalações estarem obrigatoriamente encerradas, a sua atividade pode prosseguir se o empregador assim o entender, mas com alteração, portanto com ajustamento do modo de exercício da atividade. Cabe então ao empregador tomar esta decisão, quando ela for possível, de encerrar a sua atividade ou de suspender. Se efetivamente decidir encerrar essa atividade, portanto não apenas o estabelecimento como também a atividade propriamente dita, poderá fazê-lo recorrendo a algum dos mecanismos previstos na lei, quer na lei geral, quer nestes diplomas específicos emitidos agora por ocasião do coronavírus. Concretamente, poderá recorrer ao layoff, do qual falará o professor Guilherme Andrei logo de seguida, e poderá também recorrer a outros mecanismos mais genéricos, designadamente ao encerramento temporário do estabelecimento, nos termos gerais do Código de Trabalho, designadamente o artigo 309.
Queria, no entanto, sublinhar que se o empregador decidir encerrar as suas atividades, naturalmente que o trabalhador, para além dos direitos que o correspondente regime lhe atribua, o trabalhador não fica impedido de exercer outras atividades, quer por conta própria, quer por conta de outrem, isto sem prejuízo de se manterem os deveres dos trabalhadores que não pressuponham a prestação efetiva de trabalho, designadamente o dever de lealdade. Mas, portanto, se o empregador optar por não prosseguir essa atividade durante este período, naturalmente que o trabalhador poderá ainda assim exercer outras atividades que não sejam conflituantes com a sua relação laboral. Também dizer que se o empregador decidir não exercer atividades durante este período, determinadas regras do Código de Trabalho têm aqui que ter a sua aplicação, designadamente o artigo 113, número 2, quanto à não contagem do período experimental, uma vez que não haverá, nesse caso, prestação efetiva de trabalho. Se, ao invés, o empregador decidir prosseguir a atividade com as limitações legais, designadamente realizando atividades à distância, ou no caso dos estabelecimentos de frutarias, supermercados, etc., em que há um conjunto de limitações que resultam dos decretos 2A, 2B e 2C de 2020, que permitem a manutenção do exercício da atividade, mas com várias limitações legais, então aqui deverá obedecer a essas mesmas limitações, dentre as quais eu destaco o reforço das regras de segurança e higiene, designadamente a obrigatoriedade de manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas dentro de um determinado estabelecimento, a proibição de consumo no interior e a possibilidade de estar dentro do estabelecimento apenas pelo período de tempo estritamente necessário para a realização da aquisição que se pretende. Também, se optar por manter a prossecução da atividade, torna-se obrigatório o cumprimento das recomendações das autoridades de saúde. Isto decorre expressamente dos decretos 2A, 2B e 2C de 2020. E, por conseguinte, estas atividades que continuam a ser prosseguidas podem efetivamente continuar a ser, mas têm aqui grandes restrições, quer para os trabalhadores, quer para os terceiros que recorrem a estas empresas. Para finalizar, de dizer ainda que se realmente as atividades continuarem a ser exercidas, o trabalhador, mesmo receoso da situação em que nos encontramos, não poderá, em princípio, recusar comparecer ao serviço, alegando que efetivamente não tem, que tem receio de ficar doente. O que o trabalhador poderá fazer é, na linha do que também disse há pouco o professor Guilherme Drey, poderá exigir o cumprimento das condições de saúde e de higiene que sejam adequadas à sua proteção individual e, por sua vez, do lado do empregador, o empregador também poderá exigir que o trabalhador cumpra essas mesmas condições de saúde e de higiene sob pena de eventual infração disciplinar se não o fizer. Em suma, os deveres, os direitos e as garantias das partes mantêm-se durante este período, talvez com uma especial intensidade, em particular no âmbito do dever de colaboração recíproca e no dever de lealdade, que vão ter aqui que ajudar à adaptação constante que o atual período em que nos encontramos exige. E era essencialmente isto que tinha para dizer no tempo que me foi atribuído. Muito obrigada, Sr. Professor. Muito bem, muito obrigado, Sra. Professora Cláudia Madalena, pela sua excelente intervenção sobre uma questão candente, que é exatamente esta do encerramento das empresas. De facto, estes problemas do layoff simplificado têm uma multiplicidade de dúvidas, até algumas das questões que nos foram endereçadas apontam neste sentido das dúvidas que colocam, mas já temos aqui variedíssimas pistas. Todavia, ainda continuando neste ponto do layoff, Sra. Professora Cláudia Madalena, alternativas que temos ao layoff, vamos todos ouvidos, por favor. Muito obrigada, Sr. Professor. Relativamente ao tema alternativas ao layoff, acaba por ser um pouco, estranho estar a falar de alternativas ao layoff quando o Governo, nos vários diplomas que emitiu, coloca efetivamente como alternativa de excelência o recurso ao layoff neste período de pandemia.
Não obstante, é bom ter presente que o decreto referido pelo professor Guilherme Greiro, portanto o Decreto-Lei nº 10/2020, efetivamente no seu artigo 2º, no número 2, estabelece expressamente que o disposto no presente Decreto-Lei não prejudica o regime contemplado no Código do Trabalho, na sua redação atual, relativa à redução temporária do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho por facto respeitante ao empregador. E, portanto, alternativas específicas para além do layoff neste período de pandemia, do ponto de vista legal, não parecem existir, mas existem as alternativas genéricas que já resultam do Código de Trabalho. É verdade, é certo, como disse há pouco o Sr. Professor Luís Gonçalves da Silva, o Código de Trabalho foi pensado num contexto de normalidade e não num contexto de excepcionalidade, mas não deixa de ter alguns institutos que podem aqui ajudar o empregador que opte por não recorrer ao layoff. Uma delas eu já me tinha referido há pouco, será o encerramento do estabelecimento ou a diminuição temporária da atividade ao abrigo do artigo 309 do Código do Trabalho. Outra, naturalmente, também já foi referida anteriormente, que é a manutenção da atividade com recurso ao teletrabalho, e haverá também outros mecanismos, designadamente os que decorrem dos poderes de direção do empregador, por exemplo, a nível de recurso à polivalência ou à mobilidade funcional, que poderão permitir aqui atribuir aos trabalhadores que deixaram de poder exercer as suas atividades, enfim, que estavam estabelecidas anteriormente a este período, atribuir outras funções que sejam compatíveis com o regime do artigo 118 ou do artigo 120 durante, efetivamente, este período de encerramento ou de suspensão das suas atividades. De referir que o contrato de trabalho obviamente se mantém, portanto não caduca, mantém-se com todas as suas valências, salvo talvez na situação em que se trata de um contrato a termo, em que a atividade tem obrigatoriamente que ser exercida presencialmente e que o termo realmente seja tão curto que se contenha dentro deste período de estado de emergência em que é proibido o exercício da atividade a título presencial. Mas tirando essa situação que será sem dúvida muito residual, deverá manter-se o contrato. As medidas que disse anteriormente, portanto, eram medidas que poderiam ser unilateralmente decididas pelo empregador, depois haverá outras medidas que carecem do acordo do trabalhador, portanto, do acordo de ambas as partes, mas que poderão também ser equacionadas, designadamente o recurso ao trabalho a tempo parcial, fora do contexto do layoff, portanto, naturalmente isso será possível ao abrigo do Código de Trabalho, o recurso a outras medidas também com acordo do trabalhador, designadamente a pré-reforma, a licença sem retribuição, a revogação do contrato de trabalho, serão também situações que poderão continuar a existir dentro dos limites legais. Quanto a situações que talvez não possam ser admitidas, mas que eu remeterei aqui para a exposição do professor Luís Gonçalves da Silva, tem a ver com a questão das férias, de colocar os trabalhadores em férias como alternativa ao layoff, que será então posteriormente analisado. E pela minha parte, cumprindo aqui o tempo que me foi atribuído, muito obrigada.